Aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos à Igreja Bíblica Batista do Planalto, tá bom? É um prazer tê-lo aqui. Se houver qualquer coisa que possamos fazer para ajudar você na sua caminhada com o Senhor, por favor, nos avise. Nós gostaríamos muito de ajudar você, de alguma forma. Nós ainda continuamos estudando sobre os coadjuvantes, aqueles que nos evangelhos, o evangelho que nós estamos estudando, Lucas, mesmo que desempenhem um papel importante, eles são coadjuvantes, porque o evangelho é a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para falar deste coadjuvante, ou continuar falando dele, eu queria começar com uma história sobre as estradas romanas. As estradas romanas, naquela época em que foram construídas, se constituíram uma inovação. A Via Ápia, por exemplo, começou a ser construída em 312 a.C. e ainda hoje é possível caminhar por ela. 4 camadas eram colocadas de uma maneira a funcionar para escoar a água, e essas camadas eram colocadas uma por cima da outra, até que finalmente as rochas ficariam em cima, aguentando peso suficiente, água suficiente e até determinados terremotos. Era uma invenção fabulosa. A razão era para que os exércitos pudessem chegar com mais rapidez para fazer as conquistas, e a expansão do império dependia disso. Mas outras razões era para que, quando o imperador chegasse em determinadas localidades, ele poderia chegar lá de uma maneira mais pomposa. De todas essas tratativas, de todos esses requerimentos que os imperadores faziam para a construção dessas estradas magníficas, a primeira delas estava em planear ou nivelar o terreno. Mas se o Rei do Universo, o Salvador prometido, o Messias, viesse visitar este mundo, deveria se esperar que, de alguma forma, as ruas estivessem pavimentadas. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Como se pavimenta o terreno para o Senhor? Aquele que vai trabalhar nessa pavimentação, seu nascimento foi profetizado há muito tempo. E agora, enquanto ele aguardava a voz do Senhor no deserto, do deserto o Senhor o encontra, e a partir do deserto ele deve iniciar essa pavimentação. Então, Lucas capítulo 3, nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre a inversão de valores, e vamos continuar vendo João Batista. Nós falamos um pouco sobre a preparação da última vez, depois olhamos um pouco a proclamação. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos olhar a profecia, o padrão e, em seguida, a sua pregação. Versículo 1 do capítulo 3, nosso texto diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Duro é esse discurso, Senhor. Quem o pode ouvir?
O Senhor veio uma primeira vez e, como nós cantamos, o Senhor há de vir uma segunda vez. Aqueles que continuam nesse ministério profético, isso é, de proclamar a vontade de Deus aos seus contemporâneos, correm o risco de não serem compreendidos, de serem tidos por chatos ou pessimistas, fanáticos, lunáticos. Sendo que João foi destinado à grandeza, a grandeza diante do Senhor. Eu peço que possamos desempenhar as nossas funções de coadjuvantes na mesma premissa. Aquilo que é exaltado entre os homens é a abominação ao Senhor. Hoje, enquanto nós estudamos a vida dele, conforme o Senhor escreveu aqui, nos encoraja, nos confronta, nos ensina. A tua palavra está aberta diante de nós. Que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. Eu peço a Ti, Espírito Santo, conste da minha completa incapacidade, a incapacidade dos meus amigos para perceberem as implicações mais profundas do texto sagrado. Seja o nosso professor. Aplique a verdade do Senhor conforme a necessidade de cada um. Seja aquele que nos ensina. Nós precisamos de Ti. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Aquilo que vier nos modelos humanos, aquilo que for opinião ou sabedoria humana, seja esquecido para sempre. Mas aquilo que vier na autoridade, no poder do Senhor, seja o martelo que despedace a penha. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. A mensagem de João Batista funciona exatamente como isso, uma máquina de pavimentar o terreno, uma máquina de pavimentar os corações. Ele foi convidado ou chamado por Deus para teve esse privilégio de desempenhar essa função de precursor, de preparar para que quando o Senhor Jesus chegasse ou quando o rei viesse, estivesse a caminho, as coisas estivessem preparadas para receber aquele que é digno da atenção, digno da submissão, aquele a quem eles deveriam ser submissos à sua autoridade. Os corações deveriam ser afinados com o que Deus estava dizendo, e os corações seriam afinados à medida em que se afinariam com a mensagem que João Batista tem para dizer. João Batista vai interromper o silêncio de Deus. Deus não falava por meio de profetas, pelo menos não naquilo que nós temos aqui, desde Malaquias. 430 anos haviam se passado e agora finalmente João é aquele que vai, no poder de Elias, ou seguindo o padrão de Elias, anunciar que o reino está chegando, o Messias está às portas, os homens devem se preparar. João não fala manso, não tem lenga-lenga, é preto no branco. Existe uma ira que está guardada para o futuro, a menos que os homens decidam-se alinhar e submeter ao que Deus tem colocado, aos ditames, aos requerimentos, ou seja, aplanarem o seu coração. Não haverá visita da parte do Deus que está chegando, e a sua visita não será para o benefício deles, mas será para subjugá-los ou derramar a sua ira. Depois de vermos essa preparação, o tempo histórico e o resumo da sua pregação ou proclamação, que era arrependimento para remissão de pecados, Lucas nos diz que João, na verdade, estava cumprindo uma profecia. No versículo 4 diz, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. A citação do profeta Isaías volta ao ano 740. O profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele vai profetizar durante a época, ele é chamado no capítulo 6, exatamente no ano da morte do rei Uzias, e ele vai profetizar por mais 3 outros reis. Isaías estava no templo, lamentando a morte de Uzias. O Senhor aparece a ele uma visão, convida para exercer um ministério difícil. Isaías levanta a mão dizendo, eu estou aqui, envia-me a mim. Lá no final da primeira parte do seu livro, Isaías muda um pouco para falar das condenações de todos
os povos que estavam naquela época, do capítulo 1 até o capítulo 39, 38, do capítulo 40 em diante, ele migra para falar de que esses julgamentos da parte de Deus a muitas nações e reis e poderosos não seria a sua palavra final. No capítulo 40, por causa de Deus ser quem ele é, do apreço voluntário, intencional de Deus para com o seu povo, ele vai proteger o seu povo, ele voltará para o seu povo, ele guardará o seu povo. É exatamente no início desse retorno que Lucas cita. Vamos dar uma olhada lá. Por favor, abram lá em Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5. Olha que texto interessante. Isaías capítulo 40, do 3 ao 5. Ele começa no versículo 1 do capítulo 40 dizendo: consolem o meu povo, porque tudo que foi dito anteriormente era juízo, era tristeza. Deus iria punir o seu povo por causa dos seus pecados, mas de novo, essa não é a palavra final. Console o meu povo, ele diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a iniquidade está perdoada e que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Preciso que a gente entenda aqui no seu contexto original. A gente está vendo aqui no ano 740, isso antecede ao cativeiro babilônico, que acontece em 722, o assírio, em 526, o cativeiro babilônico. Ele está profetizando aqui que Deus iria punir o seu povo por meio do cativeiro, eles iriam ser levados ao exílio por meio dos babilônicos, mas isso não seria o tempo final. Depois de 70 anos, como ele diz, depois de receberem o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, eles iriam ser consolados. E este consolo aparece aqui como sendo um pregador dizendo que aquele tempo de exílio, que é representado e ilustrado pelo período do deserto, o deserto ficava na cabeça do povo como aquele período em que o povo se distanciou de Deus por 40 anos, até que toda aquela geração morresse quando o povo saiu do Egito, ficou perambulando por causa da sua incredulidade. O deserto se transformou num símbolo desse desprazer de Deus, um símbolo de punição, de juízo. Por isso que essa voz clama do deserto, clama de que aquele período de escassez, de sofrimento, de juízo, de condenação se finda. Aconteceu no passado, na época do exílio, agora acontece por meio de Deus trazer por meio de Círio, mandando o povo de volta para a terra, depois do exílio babilônico, depois de 70 anos, e aí isso aponta também para o futuro, quando Deus finalmente visitaria o seu povo. Onde é que a gente vê isso? Olha ainda no Isaías capítulo 40, do versículo 9. Ó Sião, você que anuncia coisas boas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá. Diga o quê? Eis aí o seu Deus. É como se Deus estivesse próximo, é como se Deus estivesse ao alcance das mãos. Este consolo, esta salvação viria por meio definitivo da visita do próprio Deus ao seu povo. Ele continua: eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará e o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa, como pastor ele apacentará o seu rebanho. A maneira como Deus faria era na figura de um pastor. Essa imagem de Deus voltando, removendo o povo do deserto, do tempo de humilhação, dificuldade e juízo, ele, o próprio Deus, visitando o seu povo como um pastor, acalentando, protegendo, esta figura seria antecipada, a vinda seria antecipada e anunciada por uma voz que clamava no deserto. A profecia, então,
que remonta um pouco ao passado, de novo, na época do Êxodo, remonta ao futuro de Isaías, que é o retorno do cativeiro babilônico, né, quando o edito de Ciro retorna, apontava para finalmente quando Deus viria, visitaria o seu povo como um pastor, ele estaria ao alcance das mãos, eis aí o seu Deus. E isso seria precedido por um anúncio claro, de uma voz que clamava no deserto. Exatamente onde a voz de Deus aparece, vem até João. Então Lucas, quando escreve dizendo que João cumpre essa expectativa escatológica de que aquele prenúncio de que Deus finalmente visitaria o seu povo fisicamente, como um pastor ia protegê-los. Essa libertação final seria prenunciada, antecipada por meio desta voz que clama no deserto. Olha a função que João Batista iria cumprir. A sua mensagem, no entanto, era uma mensagem retumbante. Ele não somente prega às pessoas, mas é como se pregasse a todas as nações em linguagem quase que floreada em metáfora. Ele canta aos desertos, ele fala às montanhas, ele ordena que os vales sejam todos nivelados. E a ideia de ser nivelado é que quando o grande Deus está vindo, e aquele que observa de longe, a visão de Deus ficaria interrompida e bloqueada pelos vales, pelas montanhas, pelos declives. Ele quer aplainar a terra inteira para que toda a humanidade veja que Deus cumpriu o que prometeu, que visitou o seu povo e a salvação estivesse acessível para todas as pessoas. Ele quer que se nivele todas as coisas para preparar o caminho para a ida do Senhor ao encontro dele, mas para que as pessoas, caso sejam julgadas, não sejam julgadas por improbidade divina de revelar a si mesmo, ou incapacidade de Deus de se mostrar acessível às pessoas, mas que seja no final das contas, porque viram, souberam e declaradamente escolheram ignorar a salvação que Deus providenciou da parte dele para o homem pecador, e assim a sua condenação ser justa. João Batista funciona como esse mensageiro que ordena que a criação se prostre para receber a visita do seu Deus, e os homens observem a salvação, vejam a glória de Deus manifestada. Deus não esqueceria Israel, o seu povo, traria o seu povo de volta. Esse nivelamento não somente aponta para a dignidade do rei, que deseja visitar e ter o destaque de andar em terreno nivelado, mas também fala da remoção de todos os obstáculos que poderiam empatar a visão das pessoas para verem o rei chegando. O nivelamento, a pavimentação permitiria que as pessoas vissem a salvação ao virem o rei, o pastor que finalmente chegou. E essa resposta seria de acordo com a mensagem dessa voz que clama no deserto. Então, quando voltamos para Lucas, a voz que clama no deserto, que ele diz: preparem o caminho do Senhor, trabalhem, endireitem as veredas. As ruas de Roma eram retas. A necessidade de fazer curva, eles faziam ângulos retos, retornando. Endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados para que o nivelamento possa acontecer. Os montes e colinas, eles serão diminuídos, serão nivelados e planificados. Nenhum obstáculo pode estar entre a revelação de Deus para a humanidade, para que os homens possam de fato ver. É isso que ele diz no verso 6, e toda a humanidade, toda ela verá a salvação de Deus. Esse, irmãos, é a profecia. A profecia de que Deus visitaria o seu povo, e essa visita seria precedida por uma voz que clamava no deserto, dizendo: o rei está chegando. E as pessoas seriam preparadas, ou os corações dos homens seriam pavimentados à medida em que eles se alinham ao que Deus requer deles. E a vontade de Deus para o povo é mostrada, é explicitada por meio de João Batista.
João Batista não tem muitos rodeios. Ele explica de maneira clara o que ele veio fazer, ele explica o que está em jogo, ele explica as coisas que vão custar às pessoas que ouvem e rejeitam, a coisa está muito clara. João Batista é o novo personagem coadjuvante favorito. Um homem de um sermão só, de um bom sermão, homem que não liga muito para a opinião das pessoas, se preocupa em ser fiel ao seu chamado. Versículo 7, ele diz: João dizia às multidões. O versículo 7 em diante, ele vai falar um pouco dos problemas que são de alguma forma prenunciados. Os vales, alguns não queriam que os vales fossem aterrados. As colinas e os montes, talvez alguns não quisessem que fossem nivelados. Os problemas para que os homens vissem a salvação, João vai falar no versículo 7 até o versículo 9 desses problemas. Mas antes disso, é preciso ver que esse chamado de João para que os vales sejam aterrados, ou para que haja remoção dessas coisas que atrapalham, para que a pessoa veja a salvação de que Deus está providenciando, e responda a isso em arrependimento, estabelece, irmãos, um padrão. Estabelece um padrão, um modus operandi, uma maneira como Deus lida com os pecadores, uma maneira que está cristalizada no plano de Deus. E não importa para onde a gente vai, um padrão é estabelecido. Deus requer e ordena que os homens pecadores se voltem para Ele, e o primeiro passo é esse arrependimento. A mensagem de João, que a gente já viu no início, no versículo 3, ela é explicada. A palavra arrependimento aparece várias vezes aqui. Então, se nós podemos falar de uma profecia, agora nós podemos falar de um padrão, e o padrão é simples. Nesse sentido, embora seja alguém inusitado falando, vestido de pele de camelos, comendo gafanhoto e mel silvestre, ao invés de churrasco e bolo, melaço de cana de açúcar e queijo coalho, é o perdão que Deus disponibiliza, a salvação que Deus disponibiliza, demanda como requerimento, exige que haja arrependimento. Não existe ação graciosa e salvífica, não existe adoção, não existe remissão, não existe libertação, não existe santificação, não existe justificação, não existe glorificação, se não houver admissão de perdição e a confiança na solução que Deus estabeleceu bem no início. E esta solução é arrepender-se. Como alguém sabiamente disse no passado, tudo começa com um sincero pedido de ajuda. Não é somente para aqueles que nunca foram salvos, mas também para nós que professamos confiar em Jesus como nosso Salvador. Quem cobre as transgressões jamais prospera. É quem confessa e deixa que alcança misericórdia. Um outro texto já no Novo Testamento, 1 João, do versículo 5 até o versículo 10, fala das maneiras como os homens lidam com os seus pecados. Uns diminuem a gravidade do seu pecado. Se dissermos que amamos aos irmãos e andamos nas trevas, diminuindo as consequências, como se aquilo não atrapalhasse o nosso caminhar com Deus. Outros chegam a negar a sua existência, fingindo que o pecado não existisse. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Versículo 9 de 1 João 1 diz claramente, se confessarmos os nossos pecados, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A admissão que pecamos contra o Senhor, é isso que providencia para Deus a disponibilidade para que Ele exerça misericórdia, o fato de não encobertar, o fato de não negar, o fato de não fingir que o pecado existe. No caso daqueles que não seguem a Cristo, de que você está perdido. É a letra A no alfabeto do relacionamento com Deus, é A de arrependimento, não é A de amor.
É Deus Santo, Criador dos céus e da terra, vendo que todos os homens caíram em Adão, em Gênesis capítulo 3. E quando o homem se afastou, ele dando promessas. E quando o homem se distanciou, ele enviando seus profetas. Os profetas têm uma mensagem só: arrependam-se, voltem-se para Deus, creiam no que Ele está dizendo, olhem o que Ele diz sobre você, considerem os seus caminhos à luz do que Deus tem dito. Não achem que o seu julgamento é real, não achem que os seus sentimentos são válidos, seu coração mente para você. Olha o que Deus diz sobre você, confesse, aceite o que Deus diz sobre você e clame pela salvação que Ele providenciou a parte de você, a despeito de você. Então você encontrará paz. A negação é um suicídio. A negação da nossa necessidade de um Salvador é um suicídio espiritual. Quem cobre as transgressões jamais prospera, quem confessa desde que alcance misericórdia. Arrependimento, irmãos, é algo que é necessário para todos nós. E acho que algumas vezes, assim como tem um problema de entender graça apenas atrelado à salvação, existe um problema de entender arrependimento apenas atrelado à salvação. Todos nós, eu e você, precisamos constantemente nos arrepender. Arrependimento é uma das coisas mais básicas e vitais da nossa vida. Arrependimento deveria acontecer todas as vezes que eu, por sua palavra e o seu Espírito, sou cônscio de um pecado, pela fala de outro, pela pregação da palavra, pelo auxílio da minha esposa, meu filho, meu pastor. Todas as vezes que há convicção da parte de Deus, isso que você está fazendo é transgredir o que Deus tem dito em sua palavra. A resposta deveria ser: se arrependa. A resposta não deveria ser mentir, não deveria ser negar, não deveria ser esconder, não deveria ficar em silêncio, não deveria deixar o tempo passar, não deveria ser outra coisa, é arrependimento. Mas desde aquela época, desde o Novo Testamento, os homens lutam, porque é humilhante se arrepender. Tiago capítulo 4, por favor abram lá, Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante. Tiago dá uma nota em tom quase que emotivo, é como se houvesse, você pode perceber que existe uma certa lamúria, um apelo para que os homens escutem. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam, nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. De onde é que vem a graça? Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àqueles que se mantêm pensando a respeito de si o que a palavra de Deus diz para eles não pensarem. Aqueles que se mantêm rebeldes contra a clara descrição da palavra de Deus sobre eles. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, como você pode mostrar sua humildade, como você pode se arrepender? Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto. Que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
Conseguiram ver a penúria por trás dessa fala? É como se ele dissesse: vocês, da maneira como têm vivido, isso demonstra soberba. A maneira como vocês têm vivido, querendo ser parceiro, querendo ser amigo do mundo, isso se constitui inimizade com Deus. Não sabe que isso é contrário ao que Deus tem dito? Não sabe que Ele tem zelo, ciúme por vocês? Não. Vocês estão numa posição em que Deus é seu rival, Deus é seu contrário. Deus não admite rivalidade, Deus não admite competição. Não se coloque numa posição em que você estabelece as regras e acha que é direito seu dizer como você deveria se portar. Não. Essa soberba vai colocar Deus contra você. Admita sua impotência, admita sua miséria, admita sua necessidade, admita sua incompetência, admita sua maldade. Humilhe-se na presença de Deus. Esses são os passos para arrependimento. Arrependa-se. Tiago está escrevendo não para descrentes, irmãos. Ele está escrevendo para mim e para você. Eu e você temos uma disposição inata de flertarmos com o mundo, de fazermos nossas próprias regras. Eu não gosto de igreja, não vou para a igreja. Eu não gosto do meu irmão, não vou falar com ele. Eu não gosto de fazer isso ou aquilo, então não vou fazer. Essa maneira de lidar com a vida, com as regras que Deus claramente estabeleceu, é soberba. Deus vai estar contra você. Você deve se arrepender, deve se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o padrão que Deus estabelece, que não é diferente aqui por meio de João. Essa voz que clama no deserto é uma voz profética no mesmo caminho, no mesmo fluxo de todos os profetas que vieram antes dele. Do próprio Deus dizendo para Caim: Caim, por que você está assim? Se você fizer o certo, não é certo que serás aceito. Agora o pecado deseja tomar conta de você, você deve dominá-lo. Se esse é o padrão de Deus, irmãos, em lidar com o nosso pecado, esse também deveria ser o nosso padrão em lidar com o nosso pecado e os dos outros. Não trate o pecado, não trate ele como se ele fosse algo simples. Não trate o pecado de maneira leviana. Nivele o terreno do seu coração. Destrua e queime os molturos de idolatria. Bloqueie a estrada que atrapalha o caminho e a ação do Senhor. Não fique ensimesmado com os montes do seu coração, mas se arrependa. Não trate os seus pecados como se fosse coisa de criança. Ordene seus filhos na autoridade que Deus lhe deu para que eles se arrependam. Tenha sabedoria para discriminar o que é uma imaturidade de uma ofensa declarada contra a verdade de Deus. E exija e diga que no padrão de Deus, ele deve se arrepender por ter tolhido a autoridade de Deus e ter se colocado numa posição de legislador, estabelecendo a sua lei contra o Deus Santo. É aquele pecado que não é confessado nem arrependido que segurará o seu filho e fará peso para que ele desça a condenação. O que você deve dizer para ele é que ele deve se arrepender. Pecados são lidados assim, que eles se arrependam da cobiça, se arrependam da inveja. Quando chega adolescentes que se arrependam do desrespeito, daquela preguiça, da fofoca, da maldade, do desprezo, do despeito pelas coisas espirituais. Todas essas coisas só podem ser lidadas de uma maneira: arrependimento. É para onde nós deveríamos ir quando reconhecemos qualquer pecado, quando reconhecemos que ofendemos ao Criador. Então não deixe para lá. Não permita que os seus filhos achem, nem por um minuto, que seja possível fazer as pazes com Deus, senão por meio de uma confissão sincera de que ele transgrediu a lei do grande Deus, desonrando seus pais.
E por isso ele deve seguir o padrão de recebimento do perdão divino: arrependimento e confissão. É assim que nós deveríamos lidar com os pecados dos nossos cônjuges. É assim que deveríamos lidar com o orgulho e a hipocrisia que nós temos quando nós esperamos o perdão de Deus, mas condicionamos o nosso perdão para com aqueles que nos ofendem diariamente. Não vale dar presente, irmãos, para comprar graça. Não lidamos assim. Se você peca contra a sua esposa, não é com presente que você vai atar as pazes com ela. Não é fingindo que não existe, não é com abraço, não é com outras coisas. Se você transgrediu a lei de Deus que diz para você amá-la, e você em algum momento não deu a ela o que Deus ordenou que você fizesse, você se arrepende. Você não compra graça, isso é um insulto. Pecado se lida com confissão e perdão. Não vale fingir que não foi nada. Não vale resolver deixar o tempo passar. Assim como só água mata a sede, pecado só se resolve com arrependimento e confissão. E digamos que você esteja numa igreja, esteja visitando esta aqui, mas esteja numa igreja em que as palavras, as ideias de arrependimento e pecado têm sido erradicadas. A mensagem é muito mais positiva. É o dia da vitória na segunda, o dia da sobrevitória na terça, o dia da vitória mais um na quarta, é o dia da 100% vitória na quinta, é o dia da vitória ao infinito na sexta. E embora isso, você saia de lá muito animado para conseguir a vitória, não existe relacionamento real com Deus. Pode existir aquela sensação de paz que goza as pessoas que são dopadas com dopamina. Pode existir aquela sensação de paz, mas paz com Deus se dá por meio do arrependimento e confissão. Essas comunidades se tornaram comunidades terapêuticas, que pode até ajudar você a se sentir bem, se sentir um vencedor, viver na antecipação de muito dinheiro. Mas eu preciso lhe dizer que essa agremiação, qualquer agremiação que ignora de maneira intencional ou por desleixo ideias como arrependimento de obras mortas e a confissão dos pecados, não tem nada a oferecer de eterno para você. Chamadas Igreja Parede Preta, padecem desse desvio, quando ao arrepio da verdade do Deus Santo removem claramente as verdades de Deus e trocam por uma mensagem mais positiva e vitoriosa. Não pode existir vitória senão para aqueles que admitem os seus pecados e se aproximam de Cristo, clamando por misericórdia. Você escutou? Não existe vitória. A vitória é daquele que admitiu impotência e pecado e confiou no que Deus estabeleceu em Cristo. Esse é o padrão que João segue e é o padrão que Deus ratifica mais uma vez. Deus está vindo. O que se requer de nós? Arrependa-se. Deus chegou. O que se requer de nós? Se arrependa. Se arrependa, confesse. É assim que nós lidamos com o pecado. Deveríamos estar habituados a essa humilhação, admitirmos que erramos mais uma vez. É assim que nós lidamos. Deveria ser assim. Mas esses versos escritos aqui por Lucas, para explicar o que estava acontecendo no ministério de João Batista, eles predizem, antecipam determinados problemas, que é com que esses problemas que ele vai lidar a partir do versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 9 são os problemas, ou problemas são obstáculos que os homens vão colocar para não verem ou não experimentarem a salvação de Deus. Então João, como profeta, ele lê o que passava no coração dos homens, lê as expectativas, lê as antecipações, lê as desculpas. João é preto no branco. João vai dizer que aquilo que ele veio trazer exige uma resposta nua e crua.
Ele começa dizendo raça de víboras. Essa é uma boa introdução para um sermão, eu acho. Raça de víboras. Essas víboras aqui, elas podem significar duas coisas. João compara essas víboras, essas cobras que saem das tocas e fogem pelo deserto quando o fogo se aproxima. No Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 14, verso 29, os inimigos de Deus são comumente chamados de cobras, ou serpentes, ou víboras. João chama o povo de cobra ou de serpentes para avisá-los de que o seu coração não está certo. A sensação de bem-estar que eles sentem por serem descendência de Abraão é indevida e não é suficiente. Bando de víboras é uma declaração direta que o coração deles não está bem e eles estão do lado dos inimigos de Deus. Nenhuma resposta casual servirá. Ele vai dizer que realidades eternas estão em jogo. Essas serpentes e víboras precisam ser transformadas. E a razão é muito clara. A ira de Deus está chegando com o rei. E não há como fugir deste fogo. Aquilo que eles tinham visto de serpentes saindo das tocas e fugindo de um fogo passageiro, pode lembrar, pode sugerir que eles iriam fugir mais uma vez. Mas quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Quem lhes fez pensar que por algum momento vocês podem fugir do Deus que é fogo consumidor? Acha que o tempo vos fará esquecer? Acha que Deus fechará o olho e esquecerá de todos os pecados que você tem cometido contra Ele? Acha que Deus vai cantar, no final vai dar tudo certo? Acha que Deus vai nulificar a sua justiça? Deus vai anular aquilo que Ele prometeu que faria com aqueles que pecariam contra Ele, porque no final você é um cara legal, uma moça bonita? Acha que você causa boa impressão no Deus Santo, que sabe você, conhece você de dentro para fora? Quem lhe fez imaginar que você pode fugir da ira vindoura? Quem lhe fez imaginar que você pode escapar da ira que está vindo do Deus que tudo vê, que não é vencido por tempo, que não sofre demência ou perca de memória, o Deus que julga retamente, o Deus de juízo? Esse é um dos textos mais difíceis, não de pregar, mas de olhar para vocês. Alguns de vocês vão perecer eternamente. Eu estou aqui como quem diz para você: se arrependa. Quem disse que a ira está chegando é o Senhor. Existe uma ira vindoura. Uma ira. Não aquela ira impulsiva, que Deus perdendo as estribeiras, jogando a chinela para ver se ela consegue encontrar alguém. É você se apresentando diante do juiz e ele olhando se o seu nome está escrito no livro da vida, escrito com o sangue do Cordeiro, isso é, se os créditos de Cristo estão sobre você, e a dívida que vocês tinham foi paga pelo próprio Filho de Deus. Não havendo isso, a sua condenação é certa. Você está perdido eternamente. Isso é justo. Não acho que você pode fugir da ira vindoura, que você pode se rastejar pelas suas boas obras, fugir da toca, se esconder de Deus com as suas boas obras, com a sua religiosidade, com a sua vinda para a igreja, com o seu balançar de mãos com gente que conhece a Deus, com a sua tradição, com a sua ascendência cristã, com a sua familiaridade com as coisas de Deus. Isso de nada vale. De nada vale. Ou você aceita a solução que Deus estabeleceu por meio de Cristo e se arrepende, ou você vai ter que experimentar a ira do Deus Todo-Poderoso, que vai chegar. É só uma questão de tempo.
Ele começa então dizendo: vocês, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir? O que ele está dizendo é que não existe escapatória para a ira. Irmãos, e aí eu preciso dizer para nós que fomos salvos por causa da graça de Deus. Não é que Deus deixou de ficar irado contra você. É que Ele escolheu despejar toda a sua ira, ser apaziguado em sua ira no seu próprio Filho. A ira é satisfeita, ela não é erradicada. A ira, ela é satisfeita em Jesus e sua cruz. Então Deus, tendo a sua ira justa satisfeita, Ele pode ter um relacionamento com você. Ninguém escapará da ira. Alguns receberão a parte que lhe cabe da ira em Cristo, por causa dele, confiando, seguindo, tomando a sua cruz. Outros acharão por bem receber a sua própria dose. João está dizendo que assim seja. A mensagem está clara, vocês devem responder de alguma forma. Como se responde? Ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode destas pedras fazer surgir filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é lançada e cortada. É cortada e lançada ao fogo. A partir do versículo 10, os homens vão perguntar o que fazer. Nós vamos terminar por aqui. Pergunte para Deus o que você vai fazer com a informação que você recebeu. Alguns acham que a história de condenação, de ira, de inferno é história de pastor, para dar pesadelo em criança. É história de lunático que não tem nada o que fazer, inventou esse negócio de inferno, um fogo que queima sem consumir, para poder ganhar dinheiro, para poder arrecadar dinheiro do povo. Está aqui João Batista, profeta de Deus. Sua roupa, pele de camelo. Sua dieta, gafanhoto e mel silvestre. Dizendo a verdade de Deus. Pode ser que você esteja errado. E de que não seja história de pastor, mas é Deus dizendo. Se você crê então que esse livro é a verdade e você ainda não decidiu seguir a Cristo, você está debaixo de condenação. Para nós, irmãos, que fomos salvos, não deveria surgir no nosso coração um grande desejo de viver para esse Senhor? Não deveria surgir no nosso coração um grande senso de gratidão? Não éramos nós que, como raça de víboras, fugíamos nas nossas boas obras, na nossa hipocrisia, fugíamos no nosso pecado, fugíamos de Deus? Não foi Deus que veio ao nosso encontro e nos ajudou a ver Cristo? Eu espero que todos nós tenhamos uma resposta para isso. O que devemos fazer? Nós devemos retornar a essa primeira parte da pregação de João. Mas hoje nós vamos ficar apenas por aqui. Vamos orar, pedir que Deus trabalhe no nosso coração. Vamos orar silenciosamente. Como você pavimenta o terreno para o Senhor passar? Não minta para o povo, não minta para os seus vizinhos, não minta para os seus filhos. Não modifique o padrão de Deus. Chame os homens ao arrependimento. Decida hoje não somente se arrepender, mas chamar os homens ao arrependimento. Fale isso aos seus clientes, seus pais, mães, filhos, avós, vizinhos. Se esforce para ser fiel, mais do que simplesmente legal. Se
Se você tem ofendido as pessoas e você sabe, se o Senhor traz à sua memória coisas que você tem ofendido, transgredido a lei de Deus, se arrependa. Se humilhe a Deus e a essa pessoa. Peça perdão. Deixe os resultados com Deus. Mas decida seguir o padrão estabelecido por Deus. Para nós que fomos alcançados pela graça de Deus, deveríamos lembrar que a ira foi absorvida por Cristo na cruz. E é por causa disso que nós temos livre acesso e relacionamento com o Pai. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela tua bendita palavra, que ao mesmo tempo que confronta, também consola. O Senhor é um Deus grande, trabalhando ao longo da história, mas a maior parte das coisas o Senhor continua dizendo e esperando mesmo. O Senhor tem convidado, ordenado os homens ao arrependimento, para que nós abdiquemos do controle da nossa vida, concordemos com aquilo que o Senhor diz a nosso respeito e clamemos ao Senhor por misericórdia, porque nós somos culpados. Eu peço, Senhor, que ajude-nos a nos arrependermos também na nossa vida comum, para os pecados que cometemos contra os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, maridos, esposas, vizinhos. Que possamos nos acostumar a nos humilharmos diante do Senhor para sermos perdoados, ao invés de lutarmos mentindo para nós mesmos. Eu peço que aqueles que ainda não foram cobertos pelo sangue de Cristo, que eles sejam acordados. Lembrem que a ira está por vir, a ira vindoura. Que eles não pensem como serpentes, seja possível se esconder de Deus. Que eles corram para Ele, batendo no peito, humilhados, aceitando a solução que o Senhor estabeleceu em Cristo para o perdão dos pecados. Salva esse povo, Senhor. Tem misericórdia deles, como teve de mim. Salva-os. Em nome de Cristo.